No vídeo de hoje, 2 ativos em 2 minutos, a gente vai falar de uma ação de fundo imobiliário. Vamos falar de Usiminas e Galg11. Vinheta. O primeiro ativo que a gente vai falar hoje é Usiminas, do ticker USIM3. É uma empresa fundada em 1956, uma estatal do governo de Juscelino, e depois ela abriu operação aí em 1962. E ao ano de 1991 ela foi privatizada. Vamos aqui para a tela para ver algumas informações aí da empresa. Aqui, pessoal, então estamos aí no site da Usiminas. A Usiminas é um grupo siderúrgico com atuação em diferentes segmentos da cadeia de valor de aço. Então aqui a gente consegue ver diversas informações, né? Suas atividades elas envolvem mineração e logística, bens de capital, centro de serviços e distribuições e soluções customizadas para a indústria. Então essas informações a gente consegue baixar aqui justamente no site. É legal que a gente consegue ver algumas informações, né? Tentar entender sempre da empresa. Então, por exemplo, aqui quais são os mercados aí. Então a gente pode ver que ela atua em diversos mercados aí, automotivo, construção civil, distribuição, energia, né, fornecendo toda a parte aí de aço e também de máquinas e equipamentos. Então vale vocês estudarem aí, sempre olharem o site de RI que tem bastante informação. Agora vamos aí para alguns indicadores, isso é importante sempre a gente olhar, né, a Usiminas aí então está sendo cotada aí em torno de R$ 7,51. A gente pode ver que ela sofreu aí uma queda nesse ano de 2022 aí, em relação ao seu preço aí, em torno aí de 46% aproximadamente já, né? Então uma forte queda. Quando a gente vai para alguns indicadores aqui, tem vários, né? Mas alguns que a gente olha sempre, como PL, a gente pode ver que o histórico dela, ele tem uma oscilação bem grande nessa questão do PL, está até abaixo da média, mas devido a essa oscilação que acaba sendo grande. P sobre VP de 0,39, historicamente aí também um nível baixo, então isso mostra que o preço está abaixo do valor patrimonial da empresa. Dívida bem baixa também, dívida líquida sobre PL de 0,04, dívida líquida sobre EBITDA 0,14, sobre EBITDA 0,16 e tem uma liquidez corrente alta, né, tendo mais ativos do que os passivos. A margem também é interessante, né, margem líquida aí de 15,23%. Outra coisa que a gente olha bastante é o histórico aqui, né, de lucros da empresa. Então, se a gente for pegar aí, a gente pode ver que não tem uma constante, né, isso teve variações. Agora, no ano que passou, né, em 2021, ela bateu o recorde aí, mais de 9 bilhões aí de lucro devido a retomada da economia, a questões internas da empresa e principalmente aí também a questão da crescente das commodities. Então aqui a gente tem informações da empresa que vocês podem avaliar e serve como exercício de estudo também. Vamos para o fundo imobiliário então, Galg11. O fundo, então, como o próprio nome já diz, é um fundo de logística, né? Um fundo de tijolo focado em galpões logísticos, e ele é administrado pela BRL Trust. Aqui a gente já vê alguns números dele, então o valor dessa cota é 9,31, né? Taxa de um preço do PP bem abaixo, aí, de 0,92, e tem um patrimônio líquido ainda abaixo, né? De apenas 584,3 milhões. A gente sempre fala muito aqui de fundos imobiliários, como a gente prefere uma segurança maior nos fundos imobiliários, né, pela previsibilidade de receita, por a gente ter a renda passiva, a gente gosta de fundos com patrimônio um pouco maior, tá? Liquidez diária então bem alta, né, um grande número de negociações, até pelo próprio valor, a gente vê isso no fundo MXRF11 também, né, porque esse fundo é muito negociado, até por ser um valor baixo, então aquela sobrinha muitas vezes de alguns dividendos, o pessoal acaba alocando nesses fundos imobiliários com valor de cota menor. Então, sobre os custos aqui, a taxa de administração 0,95% a 1,01 e também tem uma taxa de performance. Então, quando eles atingirem, né, um retorno superior ao PSA mais 6% ao ano, 20% é cobrado de taxa também, como se fosse um prêmio para o gestor por ter conseguido um retorno maior do que o seu benchmark. O retorno, então, os dividendos dele aqui nos últimos 12 meses, a gente vai analisar, está em 9,79%, tá? Com fundo de tijolo a gente vai ver até que é um dividendo muito bom, né? A gente sabe que a Selic tem 3,75%, os fundos de papéis pagam um pouquinho mais nesse momento em função da taxa de juros, mas isso é natural, tá? Um fundo de tijolo neste momento da economia pagar um pouco menos. Até por isso, nesses casos que surgem muitas vezes oportunidades de a gente comprar bons fundos, né, com um P sobre VP abaixo aí, com o seu preço abaixo do seu valor patrimonial.
Ele tem então 6 ativos divididos em quatro estados diferentes, e alguns ativos até são bem conhecidos aqui da nossa região, né? A gente é aqui da região central do Rio Grande do Sul, e também alguns ativos até de empresas que tem aqui nas nossas cidades vizinhas, que a gente vai ver no relatório logo mais. A vacância então aqui é zerada, né? Então todos os seus ativos estão ocupados, e vamos ver agora o relatório. Abrindo então o relatório do fundo aqui, né? A gente vê algumas das mesmas características que a gente viu lá no Status Invest, né? No Status Invest, no fundo da Explorer. Aqui então a gente pega mais alguns dados, né? O retorno, a composição do resultado por cota, então o que é despesas, o que é pago de dividendos, e a receita, né? A alocação dessa receita, e os rendimentos imobiliários. Então aqui é um disclaimer bem certinho, né? Mostra o quanto ele está pagando, né? O desempenho do seu dividend yield, então, em comparação com o yield do mercado, né? Como eu falei há pouco, para fundo de tijolo ele está pagando um dividend yield bom, né? A gente vai pegar aqui, ó, a média do mercado é 8,68%, então ele está pagando acima dessa média, né? Evolução aqui as bases de cotistas e volume negociado, tá? Aqui é o número de cotistas, essa linha azul, né? E o volume de negociação é o gráfico então aqui. A alocação então dos investimentos, né? 90% são os imóveis, então são 6 galpões logísticos que ela tem. Como falei, a vacância é zerada, né? A gente vai aqui os lugares, né? Os locais onde está localizados. Tá? Receita então por ativo. E aqui estão os seus locatários, então BRF, Almanara, Air Liquide e Souza Cruz. Souza Cruz é muito conhecida aqui na nossa região, né? Aqui a gente tem então um portfólio do fundo, né? A gente consegue ver imagens dos galpões, aqui o galpão da Souza Cruz, onde ele está localizado, dados sobre o galpão, enfim, a gente consegue ver todos os galpões que ela tem. Aqui a própria BRF também. Vamos voltar para a tela. Bom, galera, esse então foi 2 ativos em 15 minutos, eu acho mais ou menos isso que deu. Não esquece, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, curta esse vídeo e mande também para os amigos de vocês. E nos sigam em todas as redes sociais aí, @SaveHolder. Valeu!